Olá pessoal, tudo bem? Então nós tivemos aí um tempo atrás algumas manchetes, pena que eu não consegui encontrá-las para reproduzir direitinho aqui para vocês, mas as manchetes diziam basicamente o seguinte, vocês vão lembrar: a dívida pública, a IPCA mais 6% é insustentável. E isso é verdade, principalmente se a gente pensar num PIB crescendo a 2% ao ano. Não consegue, as coisas não, os números não se conversam e a conta não fecha, tá? Isso aí é a mais pura realidade. E aí quando a gente pensa nos nossos investimentos em tesouro direto, né? Pô, tá todo mundo comprando IPCA mais 6 agora, né? Todo mundo que gosta de tesouro e tal. Então, eu não estou prestando um desserviço ao país? Não, não. Tá? Em primeiro lugar, porque os investimentos no Tesouro Direto são uma ínfima fração perto do total da dívida pública federal, né? A dívida pública federal, infelizmente, está batendo recorde atrás de recorde, agora está em 6 trilhões, e o total de investimentos no Tesouro Direto é cento e poucos bilhões. Não chega a 120 bilhões, não chega a 0,2% do montante total da dívida. Então isso aí é muito pouco. Vejam que a gente fala em escalas diferentes, né? A dívida pública total são 6 trilhões e o investimento no Tesouro Direto é 120 bilhões, magnitude de 1000, tá? É logaritmo, é logarítmico o negócio, tá? Então, pessoal, não se preocupem com isso, tá? Ah, mas então aonde que tá todos esses bilhões aí, trilhões? Ora, eles estão no mercado financeiro, basicamente, né? Estão no mercado financeiro, em instituições, em bancos e tal. Só que, pessoal, a gente olha isso, tá? A gente, pô, então, mas os, os institucionais, eles comprariam isso, eles não teriam nenhum problema em comprar uma dívida que entre aspas, está estourando e é impagável se continuar assim. Então, eles acreditam numa melhora no futuro. Bom, tem esse aspecto também. Eu acredito que sim, porque senão não financiariam, né, o Estado brasileiro. Mas tem um detalhe, pessoal. Ninguém é bobo no mercado financeiro, tá? Vocês acham que a dívida pública brasileira é mesmo indexada a IPCA mais 6? Vocês acham isso? Vocês acham que a dívida pública brasileira é isso? Então, por isso, pessoal, que apesar de eu mostrar essa tela aqui, que eu já sei que um monte de gente correu do vídeo só de ver essa tela, porque quando eu faço vídeos falando da dívida pública federal, ninguém quer saber, né? Mas é um conteúdo extremamente relevante, extremamente importante, assim como os leilões. Felizmente, eu tenho muitas pessoas aqui que acompanham o canal e que gostam, especialmente, do nosso quadro sobre os leilões. Por quê? Porque são investidores raiz, né? Investidores raiz, eles sabem no que eles estão investindo, tá? Então nós temos aqui fresquinho, pessoal, do dia 30 de abril, tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo vendo detalhes mais específicos desse relatório, mas eu quero focar aqui na distribuição por indexadores da dívida, para ver realmente qual é a questão do IPCA mais 6, tá? E ver também o que o Tesouro Nacional está fazendo a respeito. Bom, começando, pessoal, isso aqui é uma coisa para nos tranquilizar, tá? A reserva de liquidez ou colchão da dívida pública, né? Tá aqui, pessoal, na casa de 800 bilhões de reais. Ó, e aqui tá na unidade que vocês gostam, né? Bilhões, bilhões, ó. O que é 1.000 bilhões? É 1 trilhão. Já foi maior, já foi maior. Agora está um pouquinho menor. Não tem o menor problema nisso, tá? Então, uma reserva super tranquila de liquidez que o Tesouro Nacional tem, tá? Então, 800 e poucos bilhões. Então, não tem como se preocupar com insolvência do Tesouro Direto. Isso aí é praticamente impossível, né? Tá? Agora vamos lá para a distribuição por indicadores.
Então, pessoal, tá aqui, ó. Então, vejam, a administração da dívida pública federal é uma coisa muito séria, pessoal. E lá tem muito mais critério técnico do que outra coisa. Então, por exemplo, existem bandas, tá? Aonde a, a, um limite mínimo e um limite máximo. Bandas aonde você não pode ter uma alocação maior da dívida em tal indexador. Então, por exemplo, câmbio é dívida externa, é dívida emitida fora, é em dólar. Veja, o Brasil, por essas regras aqui, não entra mais no grande problema da década de 80, com uma dívida externa cada vez maior e crescente. Não, isso, por essas regras aqui, isso não acontece mais. Por quê? Porque a alocação em câmbio, quer dizer, dívida emitida em dólar, é de 3 a 7% da dívida. Hoje se situa em 4 e pouco, tá? Ó, tá aqui, ó, 4,4. Então, isso aqui é uma coisa que não acontece mais, tá? Então já é uma grande segurança para a carteira da dívida, tá? Outro ponto é o seguinte: e o índice de preços, o IPCA? Se o governo fizer muita barberagem, né, e deixar a inflação subir, ó, é de 27 a 31. Quer dizer, não é toda a carteira que vai sofrer. Ah, ela vai sofrer porque a Selic vai ter que subir. Sim, mas vejam que a taxa flutuante, que é o Selic, então antes de eu explicar a questão da Selic, deixa eu explicar isso aqui do índice de preço, tá? 29% é o que está hoje. Menos de um terço, pessoal, tá? 23,9% em pré-fixados e quase 42% em taxa Selic. A grande diferença, pessoal, que a gente tem que entender são os prazos. Ah, mas então o Brasil vai ter que pagar, né? Se a inflação disparar e o governo fizer barberagem, vai ter que voltar a subir a Selic, o governo vai ter que pagar muito, a dívida vai crescer muito, sim. Mas vocês já perceberam que as emissões de Tesouro Selic, de LFT, elas são de 3 anos e de 6 anos? Não é mais do que isso. É completamente diferente de você emitir um IPCA mais 6 para 40 anos. Então, pessoal, essa questão do prazo, por quanto tempo você vai pagar esse IPCA mais 6, é decisivo demais. E vocês já repararam, aí é que vem a questão de ninguém é bobo no mercado, e o Tesouro também não é bobo. Então, o que que eu fiz, pessoal? Eu peguei todos os leilões, tá, de 2023 para cá. Então, aqui a gente tem, ó, vale o like, hein? Deu trabalho para fazer isso aqui. Vale o likezinho de vocês. Olha aqui, ó. A gente está descendo cronologicamente. Eu peguei todos os resultados de vendas de Tesouro e IPCA desde janeiro de 23, tá? Fiz esse download e resolvi comparar. O que que acontece quando a taxa é IPCA mais 6 ou maior versus o que acontece quando a taxa é IPCA mais 6, mais 5,99 ou menor. Entenderam? Então, 6% foi o meu exato ponto de corte, tá? Então, aqui eu tenho tudo que foi emitido de janeiro de 23 para cá, em que a gente teve várias ocasiões de IPCA mais 6, tá? Então, essa tabela aqui, ela me traz o quê? Ela me traz as maiores, o que eu destaquei ali foram as maiores vendas, tá, do Tesouro. E aqui, pessoal, a gente tem todos eles. Então vejam aqui, pessoal, o primeiro detalhe. O Tesouro Nacional, ele faz emissões mais parrudas, 1 milhão de papéis, 1 milhão ali, ó, 1 milhão, 1 milhão, 1,5 milhão, 1,5 milhão, quando a taxa invariavelmente está abaixo de 5,99. Vocês podem olhar aonde que está a coluna da taxa, está aqui, ó, tá? Vejam que ela, acho que vou ter que colocar outra cor. Vejam que ela está sempre num patamar menor do que 6. Ó, vejam aqui, ó. Aqui nós tivemos vários outros leilões, ó, e olha o volume de oferta no mercado. Menor, ó.
menor. Quando é 6%, eles ofertam menos, tá? Então eu resolvi fazer o levantamento total, ó. Então, 23 emissões de 1 milhão de papéis. Das 300 e mais de 350 emissões aqui. Todas elas abaixo de 6%. Quando é 1 milhão de papéis, é menos de 6%. Então, pessoal, o Tesouro não é bobo. Ele vai emitir forte quando a taxa está mais favorável para si, tá? E aqui, pessoal, eu fiz o total, né? Quando eu tenho aqui as taxas superiores a 6. Olha só, a gente viu ali as taxas em torno de 5, 5 alto e tal. Tem todas as taxas aqui. Vocês viram, vocês podem ver, né, que as taxas estão abaixo de 6 quando a emissão é mais parruda. E quando a taxa está em 6 ou mais, a gente vê emissões de 300 mil, 750 mil. Ah, mas é bastante também. Foi a única. Depois 300 mil. Depois 300 mil. Aqui eu marquei o que, pessoal? Eu marquei as emissões mais fortes. Tem mais uma aqui. As emissões mais fortes em Tesouro IPCA acima de 6. E elas são raras, elas não chegam a 1 milhão. A emissão média, quando está acima de 6, é de 138 mil papéis. E quando está abaixo de 6, é mais que o dobro disso. 324 mil. Se a gente chegar no volume financeiro, isso é a quantidade de títulos. Agora, se a gente pegar o volume financeiro, tá? A gente tem 24 bilhões, tá? Até abril de até 20 e poucos de abril ali, de janeiro de 23 a 20 e poucos de abril de 24, a gente tem 7% em volume financeiro emitido acima de 6%. E 92%, quase 93%, 300 bilhões abaixo dos 6%. Então, quando a gente vai olhar na parte o que tem aqui nesses 30% de tesouro IPCA de índice de preços, não é IPCA mais 6. A imensa maioria vai ser abaixo, talvez muito abaixo disso. Tem muito título aqui emitido lá em 18, quando era 5, em 19, quando era 4 e menos, em 2020, quando foi a maior parte do tempo 3, 4, em 21 voltou a subir. Então tem muita coisa disso aqui dentro. E realmente uma menor parte é tesouro superior a 6, tesouro IPCA superior a 6. Tá? Então, assim, pessoal, não tem bobo no mercado. Não tem bobo lá e não tem bobo cá. Então, gente, eu acho que isso aqui, junto com a, a reserva, né, o colchão de liquidez da dívida pública federal de 800 bilhões de reais ou mais, e vocês vejam que as emissões são bem menores quando a taxa supera. Olha aqui, ó, pessoal, se a gente pegar aqui, por exemplo, 24, vamos pegar agora 24. Vou subir aqui, peraí. Aqui, ó. Ó, 50 mil, 12 mil, 50 mil, 12 mil, aí 300 mil ali, 700 mil ali e tal. Por que eles estão emitindo assim? Porque eles sabem. Eles sabem que isso aqui é ruim no longuíssimo prazo. E o Tesouro Selic, o que acontece? Mas quando a inflação sobe, tem que aumentar o Tesouro Selic. Sim, tem que aumentar. Mas o vencimento do Tesouro Selic é em 3 ou 6 anos. Ou seja, isso aí é o ciclo. 6 anos é um ciclo de Selic, entre subidas e descidas. 5, 6 anos, tá? Ou seja, é completamente diferente de você emitir um IPCA mais 6 por 40 anos, tá? Então, pessoal, fiquem tranquilos, tá? Felizmente, a dívida pública é bem administrada, apesar de todos os problemas que o país tem. O câmbio é pouco, a dívida externa é pouco, é muito pouco na composição da dívida. Quando a gente tem uma disparada em IPCA mais 6, o Tesouro emite menos, tá? E aí o foco realmente tem sido taxa flutuante, por quê? Porque são títulos curtos que vão vencer em pouco tempo e essa realidade tende a mudar, porque a Selic não vai ficar alta assim para sempre, tá? E aí, quando a Selic puder ser reduzida mesmo,
para, sei lá, 6% como a gente conviveu, 6,5 durante um bom período ali entre 2017 e 2020, a gente viveu com Selic 6,5 a maior parte do tempo, aí o Tesouro consegue fazer emissões muito mais baratas e muito mais sustentáveis sob o ponto de vista de administração da dívida pública federal, tá. Então, fiquem tranquilos pessoal, a equipe lá, eh, sabe os momentos em que tem que puxar um pouquinho mais as emissões e os momentos que tem que segurar um pouquinho mais as emissões, tá certo? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.